A Difusora FM apresenta Direito de Trânsito. Direito de Trânsito. Com Ronaldo César. Mais uma vez estamos aqui, né, para falar do direito de trânsito na Rádio Difusora. E vamos começar. Primeiro, peço licença, né, aos ouvintes da Difusora FM e as pessoas que estão aqui na página Direito do Trânsito ou que estão assistindo esse vídeo. Também pedimos licença, né, para adentrar seus lares, no local de seu trabalho, onde quer que elas estejam, né. Interessante, né, Matheus? Porque hoje eu estava pensando até sobre isso mesmo. Que antes dessa pandemia, né, desse problema que veio afligir todos nós, né, não tem uma pessoa no planeta Terra que não esteja preocupado, assim, não preocupado, né, mas assim, que não esteja pensando nessa pandemia. Se você não está preocupado consigo mesmo, às vezes você está preocupado com um parente, né, com um amigo, né. Eu mesmo tenho uma amiga minha, né, não cito o nome, né, mas nem ela não está aqui, né, ela está longe, está lá no Espírito Santo. Fiquei sabendo que ela contraiu, né, o Covid-19 aí, né, o coronavírus. Só que ela já está bem, graças a Deus, né. Nós estávamos pedindo a Deus para ajudar ela e tal, né. E ela tá bem, mandou um áudio aí, felizona, falou que é uma gripezinha. Ainda bem, né. Graças a Deus que ela tá se sentindo assim. E ela é super alto astral, então eu acho que isso aí também é interessante, viu. O humor, ele é Ele te ajuda na sua imunidade. Por quê? Porque se você tiver com o humor meio baixo, repara pra ver. Eu tava vendo isso também, que eu tenho eu gosto de psicologia. Tem um livro lá de psicologia que fala sobre isso. Até esqueci o nome, então eu ia citar o autor e o livro. Mas esqueci, nem trouxe o livro, devia ter trazido. Que fala sobre isso. Então, falar pras pessoas aí, né, pra se precaverem mesmo, tem que tomar cuidado. Mas não precisa cair o humor, ficar triste. Eu vou morrer, né? Como é que eu vou fazer agora? Dessa eu não saio, né? Olha pra ver, né? Essa amiga, ela já tá bem, né? Ela tomou os remédios, tudo que teria que tomar, né? Ainda falou que, eu já tô me sentindo bem e tal. Logo tô fora dessa, né? E outras pessoas conseguiram também sair dessa, né? Porque isso é importante. Não é importante. É importante sim, né? É importante falar isso, né? A Rádio Difusora, ela é um meio de comunicação que visa ajudar as pessoas, né? E é uma forma de ajudar. Mas a psicologia não ajuda ninguém, não. Ajuda, claro que ajuda, né? Se você cai numa depressão, numa tristeza profunda e tal, fica pior a situação, né? Mas hoje nós vamos falar de direito do trânsito, vamos voltar ao assunto, né? Sempre dar um toque aqui, né, sobre isso, sobre a prevenção e tal. Nós não queremos, né, que ninguém passe por isso, mas se tiver que passar, que passe da melhor forma, né? Teve esse problema aí também do transporte aí que você falou ontem no final do programa, né? Mas vai solucionar? Eu acredito que sim, ué. Vamos acreditar, né? Vamos acreditar nas nossas autoridades, né? Tem lá na Bíblia, né? Inclusive isso, né? Todas as autoridades postas são autoridades permitidas por Deus, né? Acho que, salvo engano, em Mateus, né? Então lá tá falando isso. E que a gente tem que confiar, né? Como é que faz, né? Mas eu não confio, não confiava no outro presidente, não confio nesse presidente, não confio em ninguém, ué, mas aí fica muito difícil, né? Porque a esperança é a mola propulsora para as pessoas conseguirem alguma coisa. Eu vi muita coisa acontecer, que eu já tô ficando velhinho, né? Ontem nós pudemos constatar isso, que eu falei da habilitação amarelinha. Que é aquela habilitação que eu tive, né? Um dia, né? Há muitos anos, né? Tô habilitado há muito tempo, né? Então eu cheguei a ter aquela habilitação, mas foi logo depois já saiu essa aí, né? Vamos falar assim, né? E por falar em habilitação, o assunto hoje é o que nós já estávamos falando ontem, que nós entramos lá no RG, novo RG, né? Tem um novo coronavírus, tem um novo RG também junto. E tem também, nós vamos falar da permissão para dirigir, né? Até por sugestão do Matheus, né, Matheus? O homem da voz de veludo, né? Difusora FM. Aí o que acontece? Aí nós vamos falar da permissão para dirigir. Começamos a falar ontem, mas não deu tempo, né? Então vamos começar. Aí aqui, Matheus, ó, o condutor, vamos fazer uma pergunta, né, para nós interagirmos aqui.
o condutor pode dirigir com a CNH vencida até 30 dias. Isso aí é fato, né? Isso é fato. Então vamos à pergunta, né? Mas a habilitação ali do condutor, ela venceu, né? Venceu, passou 30 dias, quer dizer, aí já não tem mais prazo, correto? Creio que sim. Acho que sim. Ó, o raciocínio. Mas vamos supor aí, deu os 30 dias, ele não renovou, aí ele falou, não tô dirigindo, vou deixar esse trem de lado, né, e tal, tô tirando férias na praia, né? Aí não vou dirigir, não. Aí passou lá 1 ano, 2 anos, ele perde essa habilitação? Você acha que sim ou não? Eu acho que perde. Não. Teria que, no caso, por mim, eu achava que teria que começar tudo de novo. Tudo de novo, fazer o processo de habilitação? Processo de habilitação inteirinho. E, oi, pessoal, tô chegando aqui de novo. Cumprimentar a turma aí, né? Pessoal da página também. Isso. Bem-vindo, pessoal. Obrigado por nos acompanhar. Então, não perde. Porque o prazo ali, ele vai pagar a multa como se fosse após 30 dias, como fosse 1 ano, 2 anos. Ele não perde o processo de habilitação dele, ele é habilitado. Então não tem um prazo, uma validade. Não. Independente de quando ele queira renovar. Existe um prontuário. Ele vai fazer uma reciclagem, né, para se atualizar, mas vai poder. Inclusive, aconteceu com um cliente também, mesma coisa. Agora, eu tô falando aqui, mas não tô citando, o nome não tem importância, né? Não vamos identificar as pessoas. Mas esse cliente meu, ele tinha uma permissão para dirigir. E ele tirou essa permissão lá em Franca, no estado de São Paulo. E veio para Minas Gerais e tal, e tudo mais, e largou essa permissão para lá. Ele continuou até mesmo dirigindo. Só que a permissão ele deixou por quê? Porque ele foi flagrado aqui em Minas Gerais, dirigindo alcoolizado e sem a permissão, né? Que ele teria, nem tese, porque depois venceu lá, passou 1 ano, venceu. Nós estamos falando de permissão, né? Aí beleza, aí me procurou, aconteceu isso. Eles me pegaram aí, eu tava embriagado, tava sem a permissão minha já tava vencida lá. Existe um prontuário lá em Franca. E venceu, e faz anos, eu acho que eu já perdi. Aí eu falei, você não perdeu não. Sua permissão você não perde, né? A permissão ela existe. Mas ela venceu, deu 1 ano, venceu, né? Então tem que fazer todo o processo. Ainda fui pego embriagado. Eu falei assim, então, mas você foi pego embriagado? Às vezes, né? Via de regra. Mas os dados não se cruzam. Pode ser que o delegado aqui, que tá lá, que pegou o seu processo, ele não mandou isso pra lá, que às vezes ele nem sabe se tem essa permissão lá, né? Nem verificou se tem esse prontuário em São Paulo, ele verifica em Minas, né? Detran MG, né? Aí não cruzou os dados, a sua permissão tá lá, eles nem sabem se você não tá dirigindo embriagado, e você pode ir lá e conseguir pegar a sua definitiva, né? Procura direitinho que você consegue ainda, né? Porque venceu, é como se a permissão é uma CNH, é uma permissão, mas é uma CNH também, né, o direito de dirigir. Ocorre o seguinte, que ele procurou, realmente, depois ele me falou, passou um tempo, depois demorou a me falar, porque também eu não tomei providência nenhuma, só informei, né? Aí ele foi lá, conseguiu a definitiva, quer dizer, não teve nem nada, e não cruzou os dados. E o que estava aqui em Minas Gerais aqui sobre a questão dele estar dirigindo embriagado não cruzou os dados mesmo. Então ele, assim, deu sorte em tese, ficou só com a multa, né? Ficou só com a multa, mas a multa, né? Na época era mais tranquila. E o processo dele também ficou anos parado, prescreveu, tá salvo, né? Deu sorte, né? Então, esse foi o caso. Que não volte a dirigir embriagado. Não, mas eu acho que aprendeu a lição. Eles falam que às vezes a gente só aprende tropeçando, né? É verdade. Mas o erro, ele te ensina muito mais do que o acerto. Quando você erra, você fala, nossa, pisei na bola aqui, eu não posso fazer isso de novo. Você não faz, né? Mas se você não for lá e errar, o vizinho errar, não é a mesma coisa. Parece que você não sentiu a punição, o erro, sei lá como é que é, né? Mas se a habilitação não for, no caso aqui, logo após o vencimento, né, do documento, será cancelado e o motorista terá que refazer o processo do zero, como aulas de prova. No caso, se você for surpreendido lá, no caso aqui, né, praticando esse mesmo problema, né? Aí, nesse caso aqui, você vai ter que fazer um novo processo. Então seria assim, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa
que venceu ali a sua permissão, a sua habilitação, ela não procurou para renovar. Beleza. Tranquilo. Mas se ela não procurou para renovar e também não dirigiu, vai indo tranquilo. Quando ela quiser voltar a ser habilitada, beleza. Mas se ela não procurou para renovar, mas foi pega aí pelo agente de trânsito dirigindo, então ele já tem que começar tudo de novo. Se ele for pego dirigindo e tiver mais... Aí tem um processo, claro, né? Ou dirigindo embriagado, ele vai sofrer esse processo ou ele não se defender nesse processo. Não, eu pensei assim, nem tanto dirigir embriagado. Não, só dirigindo? Só estar dirigindo com habilitação ou a permissão vencida há mais de um ano. Não, aí não, no caso não. Teria que ser o embriagado mesmo para ter o processo. Então, ele tem que ter um processo de algum outro tipo de autuação. Ou um crime de trânsito, né? Entendi. Aqui, mas então, no caso aqui, nesse caso aqui, se tiver um processo, né? Aí ele vai ter que refazer, né? Se tiver um processo, né? E ele não se defender. Foi o caso, né? Ele não se defendeu. Ele não se defendeu no processo. Ele nem sabia. Mas dirigir com habilitação vencida não dá um processo? Com ela vencida, dá o processo... Nem seja pequeno. Não, mas dá o processo da notificação ali da infração, né? Mas não tem um processo como o processo de você dirigir embriagado. Né? Mas aí ele que é outro processo. Ele solucionando, então, o problema... Ele já está apto a dirigir de novo. Voltar a dirigir. Agora, no caso do exemplo, por quê? Porque aí já tem um outro processo. Por exemplo, que é 2 processos. Você é pego dirigindo embriagado. Aí você vai ter uma notificação de infração de trânsito, vai ter uma autuação, vai ter uma penalidade, vai ter todo aquele processo administrativo para você se defender da multa. Da multa, digo multa, mas não é multa, né? Daquilo ali, da infração. Terminou aquilo ali, ou às vezes não precisa nem terminar, junto mesmo, começa o processo para você responder sobre você conduzir o veículo estando embriagado. E isso valendo para qualquer tipo de infração de trânsito, não só para essa questão da embriaguez. Não, porque não, para qualquer um não. Qualquer um não também. Não. Então, tranquilo. Não, no caso da embriaguez aqui, porque tem um outro processo junto. Quer dizer, se defende 2 vezes. Às vezes você se defende no mesmo momento. E às vezes termina primeiro que você pode ter uma multa, por exemplo, de radar, né, de velocidade, pode ter uma multa aí. O carro aí não, é diferente. Aí depende. O carro está com o documento vencido há muito tempo. O que eu posso falar mais? Não, aqui? Mas aí alguém andando sem cinto de segurança dentro do carro. Então tudo gera um processo. Eu pensei, não só o processo de embriaguez, que é uma escala mais alta, mas qualquer processo simples. Não aí você entrou aí no radar. O radar, você passou lá mais de 50%, conforme nós já discutimos, aí também tem um processo. Porque tem algumas questões que já gera instantaneamente um processo, a parte do processo da infração, que é passar acima de 50%, que o próprio Supremo aí queria que fosse imediato, e não é, né? Aí tem um processo à parte para você se defender. E acontece de às vezes, mas não é muito correto, de você se defender 2 vezes, você está se defendendo da infração e do processo. E no caso de você estar envolvido num processo que você não é o culpado diretamente, um exemplo, você está ali na fila do semáforo, vem um doidão atrás, bate no seu carro, vai ter alguma coisa ali, um BO, um processo ali para ver quem vai pagar de quem, e o que bateu tá certo e você tá lá com a sua habilitação vencida. Mas aí já não entra no processo administrativo de trânsito. Porque aí vai ser um processo vai estar envolvido, né, lá no... mas aí é danos materiais, né? Aí vai processo civil. O processo civil não cruza com o administrativo. Então já entra naquela questão do cruzamento, né, das informações. Não tem. Tanto é que lá, aí o cara vai exigir um patrimônio ali que ele teve lesado e vai exigir que a sua habilitação estando vencida, que você não poderia estar ali naquele momento. Então, assim, não é que ele vá ganhar, mas ele tem grande chance. Entendi. Então aí já é um processo de patrimônio, né? Na área civil. Eles falam, né? O direito civil é dos ricos e o direito penal é pros pobres, né? Então, mas é mais ou menos isso. Por quê? Porque envolve patrimônio, dinheiro. Civil lá tudo é dinheiro. Até é diferente, né? Você vai lá no fórum, no andar aqui, né? Na região, né? O fórum lá, no andar de cima fica o pessoal da civil, né?
que é aquele pessoal, né, mais rico, né, e tal, tá discutindo empresa, discutindo patrimônio, né, dinheiro, fazenda. E lá embaixo, lá o penal, aí é o pessoal mais humilde, infelizmente, né, a vida é assim, né. Onde pode acontecer o contrário também, não vão ser preconceituosos, pode ter um cara lá rico lá respondendo. Porque a partir do momento que você sai na rua que tá com alguma coisa errada, mesmo que você não esteja errado naquela situação específica, você acaba se tornando errado. Por exemplo, o cara bateu no seu carro, mas você está dirigindo sem habilitação ou com habilitação vencida. A pessoa bateu no seu carro, mas você está dirigindo embriagado e o outro que bateu não está. Então, todo jeito, qualquer coisa que você fazer ali, você está errado. De qualquer forma, tá né? errado. Inclusive, eu atendi uma ocorrência, falando de ocorrência, lembrando da polícia. Ocorrência assim, o cara estava embriagado, dirigindo. Aí veio uma pessoa, mas ela tomava remédio, uma mulher passou mal no volante, bateu no carro dele, quase matou ele lá, jogou. E ele tava assim, dirigindo devagarzinho, certinho, mas embriagado. Aí chegamos lá... Já tá errado, né? Já tá errado. Aí chegamos lá, tivemos que tomar providência. Por quê? Porque o cara tá embriagado. Aí o cara, mas eu tô certo. Fala, não, mas você tá embriagado. Como é que faz? Não tem jeito. Aí tem que tomar providência. E aquela história, já tá mudando o assunto de novo, é aquela história que o pessoal fala que quem bate na traseira do veículo sempre tá errado. E se for um Matheus da vida que tá dando uma ré... Não, mas aí não bateu atrás, você que deu a ré, né? No caso, bate por quê? Porque você tem que manter a distância de segurança do veículo, né? Se você não mantém a distância de segurança... Porque aí no caso de uma fotografia ali, você já pensou, o de trás é que bateu, né? E não foi. Mas eu te falo uma questão diferente, que pode acontecer. O cara tá dirigindo na frente. Aí ele pega, de repente ele freia, você puxa atrás. Você tá certo ou você tá errado? Com isso? Isso. Depende. Já entra, eu acho que entra aquela questão da distância, né? A gente não tá mantendo a distância do veículo da frente. Verdade. Você tá errado. Tá errado. Você não manteve a distância. Uma vez eu vi na rodovia um caminhão daqueles que tem a traseira levantada assim, ó. Aí tava escrito lá no para-choque dele assim, garagem de trouxa. Bem bolado. Outra sugestão que eu gostei. Vamos fazer aqui então, colocar aqui as frases do para-choque do caminhão. O que você acha? Interessante. Vamos Quem colocar? tiver uma, manda pra nós aí. O pessoal manda no zap aí, né? Isso, manda no áudio, pelo zap. Foto também, legal. Foto também, pra gente coloca na página. Ou áudio, 359-9715-8383. Legal mesmo. É frase de para-choque de caminhão. Como é que é aí o negócio? É garagem de trouxa? Garagem de trouxa, porque tava com a traseira levantada, né? E se a gente tiver distraído, a gente vai ser esse trouxa. Porque a distração é inerente ao ser humano, né? Infelizmente. Então, aí voltando aqui agora à permissão, é permitido você dirigir com o BO? Por exemplo, até mesmo se a sua bolsa, a sua carteira foi furtada, roubada, você foi lá e fez um boletim de ocorrência e você está na estrada e você tem que viajar. Você pode dirigir com esse boletim de ocorrência, onde anuncia o roubo, o furto, que realmente aconteceu, e você tem habilitação? Eu acho que não, devido ao que a gente tinha falado no programa de ontem, da obrigatoriedade de portar a habilitação. Verdade, Não pode, de acordo com a lei, não pode. Mas o caso aqui, mas é um motivo para você se defender? Sabe por quê? Porque nós somos humanos. Como que você, aí vamos lá no direito, como que você ia conseguir uma habilitação ali? Vamos um exemplo simples. Você saiu de casa com ela, né? Vamos um exemplo simples. A gente vai lá em Passos fazer uma compra e acaba que no meio da bagunça você perdeu a carteira lá com os documentos. Onde você vai achar essa carteira em Passos no mesmo dia? Não tem como, você tem que voltar para casa. É justificável. E se você não tiver um outro motorista? Então, mas é importante lembrar o pessoal que num caso como esse, é preciso registrar o BO para você se resguardar. Não vai resguardar naquele momento, mas depois. Verdade. Para uma futura defesa. É permitido dirigir com a cópia autenticada da habilitação? Não. Não, por que já pararam você? Tô aprendendo, não. Não, achei que já tinha acontecido. Caso concreto aí, não, né? Dessa vez não. Então não, cópia autenticada não vale, tem que ser ela mesmo.
mas eu tenho uma cópia autenticada porque eu tenho medo de perder. Mas não pode, infelizmente. Eu também acho. Ou é a CNH ou a nada, CNH né? digital, né? Ou digital. Digital pode. Aí como você falou, né? Mas tem que andar com carregador, né? Carregador lá do Baquião. Outra, essa aqui tá fácil, né? Pode dirigir com a permissão na rodovia? Pode, que a permissão, ela, apesar do medo que a gente tem, ela é a mesma CNH. É verdade. Mesma coisa, ela vale... Mas você sabe que tem gente que acha que não? Fala, não, eu tô com permissão, não posso dirigir na rodovia, mas né, eu já uma vi coisa que não tem muito pensarem sentido. Nisso mesmo. Que ela é a mesma coisa da CNH normal. Agora, quanto à permissão vencida que nós falou aí, que o prazo é 1 ano para ela ficar vencida, né? Aquela permissão que venceu lá depois de 19 de fevereiro de 2020, ela foi vencida, a permissão mesmo, não nem falando de CNH. Hoje, se ela tiver vencido, o cara tá ali com ela vencida, ele pode estar conduzindo um veículo? Hoje, na pandemia. Hoje, em 2020, na pandemia. Depois pode. do dia 19 de fevereiro. Aí pode. Pode, porque tem uma deliberação lá que falou que pode. Por quê? Porque tem a pandemia, até resolver esse problema, né? Do CONTRAN, inclusive, é no Brasil todo, né? Só que ressalva também, né? Interessante falar, que aquelas pessoas que queiram fazer, né, a habilitação, né? Passar da permissão para habilitação. Tá valendo, né? Tá valendo também. E a habilitação venceu. Se você quiser renovar, também tudo bem, tá funcionando. Tem então, um agendamento, tem tudo. Mas... Aí teve até uma discussão aqui num grupo aqui que nós estamos aqui do Direito do Trânsito, do seguinte, até estou citando aqui, nós estamos falando de permissão, né? Você tá ali, sua permissão venceu. A deliberação 185, tem outra deliberação aqui que eu esqueci, eu estou citando essa aqui que eu gravei até um vídeo lá na página Direito do Trânsito falando a respeito dela, mas... Vamos supor, aí venceu sua permissão. Você tá com ela vencida. Pode rodar? Pode. Do lado falando que pode. Mas você levou uma multa grave. Essa é a discussão. A princípio, essa é a discussão lá. Você tá com a permissão válida. Permissão. Mas você já completou 1 ano. Então, se você tomou uma grave, automaticamente você teria que perder a permissão. Exatamente. Perder assim, depois da defesa, claro. Só que ela não foi renovada devido à pandemia. Né, devido à pandemia. Mas no caso ela tá válida. A discussão é o seguinte: você perde a permissão ou você já completou o período de 12 meses e não perde a permissão? Essa aí ficou bem complicada. Sabe qual que é o entendimento? Entendimento o negócio aí. Entendimento. Há 2 entendimentos, mas... O entendimento que tá tendo aí, mas assim mesmo você pode questionar, porque isso aí é uma briga, né? É o seguinte, com a sua permissão, você tá utilizando a permissão. Ah, mas eu já tinha usando direito... aquele documento, mas Isso. Com direito ao outro já, né? O direito não tá adquirido, né? Você tem uma expectativa, né? Você não adquiriu, você não deu entrada lá pra conseguir e pode dar entrada, né? Até no site do Detran que tem, que você pode dar entrada. Você não deu. Aí tem uma frase aqui, né, engraçada, né, do direito, né, falou assim, ó, o direito não socorre os que dormem. Não é isso? Não é Cochilou, isso? o cachimbo cai. O direito não socorre os que dormem. Então se você for, aí você fala assim, não, mas eu vou judicializar isso aqui, eu vou levar lá pra justiça, pra me defender, se eu perder aqui no Detran. Adivinha? O que o juiz vai falar? O direito não socorre os que... Eu acredito, mas vale a briga? Vale. Né? Ninguém pode. Eu nunca falo que não vale a briga. Tudo, gente, vale a briga. Você tem que lutar. A gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita. Né? Se você acredita, vai fundo, né? Mas tá aí, né? Corre o risco de ouvir essa frase lá, né? Porque você não renovou. Então é melhor renovar ou é melhor ficar andando com ela vencida? No caso da permissão, acho que vale a pena. É óbvio, vale a pena. Você vai evitar um transtorno, um problema, né? Agora aqui, vamos lá. Lá fala que você, no artigo da permissão aqui, 195 aqui, fala que não pode receber uma gravíssima, uma grave ou reincidir numa média. É o que você não pode na permissão. Você não pode ter uma gravíssima, uma grave e nem reincidir numa média. Quer dizer, tomar 2 médias não então, pode. Então o máximo que pode é uma média, mais nada. Uma média. Ou aí é onde veio outro entendimento, discussão lá no grupo lá dos advogados lá. Qual que é a discussão deles? O seguinte...
E eu também acredito, eu também já comprei a briga deles lá, eu já tô de acordo com eles. É o seguinte, nesse caso aqui, você pode levar, uma leve é 3 pontos, uma média é 4, uma grave é 5, uma gravíssima é 7. Você não aguenta uma gravíssima, você não aguenta uma grave, você aguenta uma média, 2 médias você não aguenta. Mas você pode levar 3 leve. 3 leve vai dar 9. Não pode também. Pode, porque o código ele não tá falando sobre a leve, ele só fala sobre, e não fala sobre pontos. Ele fala gravíssima, grave, média. Lá não tá falando ponto. Você não pode 2 médias, nenhuma grave, nenhuma gravíssima. Mas se você quiser levar um caminhão de leve, pode. Pode ver que um caminhão basculante, né? Despeja aí pra mim aí umas leves. Pode. Por quê? Porque lá não vem falando da leve, a leve nem cita. Olha só, interessante. Então você pode ter lá 15 pontos de leve? Pode. Não, é ímpar, né? Você vai acumulando pontos. Agora aqui também, isso aqui é público, viu, Matheus? Mas citando um cara que é público, né? Isso aqui é público, saiu em todos os jornais do Brasil na época. E fala-se até hoje, usam de exemplo, né? Assim, apesar de que eu não gostar muito desse negócio de usar de exemplo, não, né? Porque usar de exemplo é o seguinte: você usa de exemplo Ciclano, você usa de exemplo Beltrano, um dia usa você de exemplo. E não é muito legal. E quando a gente é um bom exemplo, não tá bom, né? E no dia que nós somos humanos, vamos lembrar. Verdade. Então, lembrando que nós somos humanos, e esse rapaz era um jovem na época, hoje ele já é adulto, talvez tenha mudado, eu não conheço, né? Não tive oportunidade. Mas o Thor Batista, que é o filho do Ike, né? Você lembra da história dele, né? Ele tomou 51 pontos na carteira, quer dizer, por quê? Porque não cruzava dados. Aí tomava uma multa ali, papapá, e foi acumulando aqueles pontos. Ele tomou 51 pontos. Enquanto ele tomou 51 pontos, aí são na mídia aí, na televisão, na revista, né? Todo lado, na internet. Ele atropelou e matou um ciclista em 2012. Ele tinha 51 pontos. Aí veio a discussão. Por isso aí da pontuação. Até hoje estão falando com essa reforma do código, falando, ó, o cara tinha 51 pontos, não era pra ele estar dirigindo, o ciclista era pra estar vivo. Mas aí o que acontece? É uma discussão que tem gente que acha que tá certo, né? Que tem que esperar aí mais pontos, né? Tem gente que acha que não. Então essa discussão também existe, mas eu já acho que tem que ter mais pontos mesmo. Porque 20 pontos é muito fácil de perder, né? É fácil de perder. Então aí veio essa discussão dele ter 58 pontos e aconteceu o acidente. Mas o acidente aconteceria de qualquer forma, né? Só que essa questão dos pontos, eu acho que tem os dois lados, né? Porque assim, 20 pontos é fácil de perder. É muito fácil de perder. Fácil. Mas se você aumenta, para algumas pessoas vai ser um motivo assim para dar uma relaxadinha, né? Também. Existe aí, essa discussão. E tanto é que lá no Senado eles estão discutindo isso, eles não estão querendo, não. Porque a partir do momento que você tem uma quantidade maior de pontos, você fala, não, tá tranquilo, se eu fizer isso... Pode relaxar um pouquinho. Mas esse negócio dos pontos, sabe no que eu penso também? Nos caminhoneiros. Os caminhoneiros, eles são profissionais e dependem daquela habilitação para ir trabalhar. Então, mas né? aí, deixa eu dar um pitaco na lei, então... Deviam fazer específico para carteira profissional. Não, mas já tem uns incisos lá, eles querendo isso mesmo. Então, tá vendo? Por quê? Porque pensa bem, o cara... Eu dirijo o dia inteiro. Nossa, eu adoro dirigir, não tem nem dinheiro para gasolina, mas eu tô dirigindo. Mas aí o que acontece? Mas e o profissional, né? Vamos ver o lado dele, né? Vendo o lado do outro, né? Que eu não sou caminhoneiro, mas eu tenho amigos caminhoneiros, então, que falam isso, né? Que eles tomam... Porque estão ali no dia a dia, né? Eles estão mais expostos que eu e você, né? Na rodovia todo dia, né? Então, aí nós tínhamos para falar hoje aqui, já o prazo aqui, Matheus, já deu, né? Infelizmente que já nós estamos chegando no final aqui, né? É meia hora mesmo, né? Então, estamos encerrando aqui. E mandar abraço, né? Mandar abraço, gostei, cara. Olha, ideia boa. O Matheus só dá sugestão boa. Mandar abraço, foi bom mandar um abraço pro Luciano, né? Amigão nosso, né? Aí hoje então, vou mandar um abraço hoje pra uma pessoa especial, depois eu vou falar pra ela, ó, você escuta o programa lá, fico mandando um abraço pra você, tá sendo em vão. Pra Elis Regina! Elis Regina, mas é a cantora? Não, é Elis Regina, moradora aqui de Fortaleza de Minas. Esses dias, por que eu tô mandando um abraço pra Elis? Ela passou de máscara, né? A máscara é engraçada, tampa todo o rosto, né? E eu tô parecendo aquele coelhinho da Alice do País das Maravilhas, sempre correndo.
Aí tô correndo, entrei no carro, ela mexeu, brincou e eu não vi. Aí ela pegou e depois conversou, né? Será que ele tava mal-humorado? Não, Elisa, eu tô sempre de bom humor. O mundo pode ter caído no que eu tô rindo. Se eu estiver andando, às vezes, sem óculos na rua, o pessoal às vezes fala assim, nossa, o Matheus é metido, ele nem me deu moral. Ué, porque eu não vi. É porque eu não vi mesmo. Eu me ser magu. Sem óculos não vai. Ou então, eu abraço hoje aí pra Elis, né? E agradecer os ouvintes, né? Da Difusora FM, né? Difusora FM. E o pessoal da página, um abraço a todos. Esse vídeo aqui nós vamos postar aí na página, né? Pra pessoal aí curtir, assistir. Assiste aí, pessoal. Dá uma força aí, né? A página Direito de Trânsito. Ajuda a firma, né? Ajuda a firma. Difusora, precisa. Ajuda a firma. Um abraço a todos aí, Matheus. Até mais. Um abraço a todos os ouvintes e até o nosso próximo encontro. A Difusora FM apresentou Direito de Trânsito com Ronaldo César.